Bom dia, irmãs e irmãos. Estamos novamente aqui para a nossa reunião de estudos e hoje vai ser do livro Vinha de Luz. Eu vou pedir para a Mirella fazer a prece inicial. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, à medida que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Conforme havia dito, hoje o livro é Vinha de Luz, onde o médium Chico Xavier, através do Espírito de Emmanuel, vem nos passando, né? Vem nos passando trechos do Evangelho. E dentro desses trechos, vem explicando, vem esmiuçando todos os nossos comportamentos, como devemos, né, nos comportarmos. A lição de hoje é a de número 34. Não basta ver. Não basta ver. E logo viu. E o foi seguindo, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Lucas, capítulo 18, versículo 43. A atitude do cego de Jericó representa padrão elevado a todo discípulo sincero do Evangelho. O enfermo, de boa vontade, procura primeiramente o Mestre, diante da multidão. Em seguida, a cura. Acompanha Jesus, glorificando a Deus. E todo o povo, observando o benefício, a gratidão e a fidelidade reunidos, volta-se para a confiança no divino poder. A maioria dos necessitados, porém, assume posição muito diversa. Quase todos os doentes reclamam a atuação do Cristo, exigindo que a dádiva desça aos caprichos perniciosos que lhes são peculiares, sem qualquer esforço pela elevação de si mesmos à bênção do Mestre. Raros procuram o Cristo à luz meridiana, e de quantos lhe recebem os dons, raríssimos são os que lhe seguem os passos no mundo. Daí procede a ausência de legítima glorificação a Deus e a cura incompleta da cegueira que os obscurecia antes do primeiro contato com a fé. Em razão disso, a terra está repleta dos que creem e descreem, estudam e não aprendem, esperam e desesperam, ensinam e não sabem, confiam e duvidam. Aquele que recebe dádivas pode ser somente beneficiário. O que, porém, recebe o favor e agradece-o, vendo a luz e seguindo-a, será redimido. É óbvio que o mundo inteiro reclama visão com Cristo, mas não basta ver simplesmente. Os que se circunscrevem ao ato de enxergar podem ser bons narradores, excelentes estatísticos. Entretanto, para ver e glorificar o Senhor, é indispensável marchar nas pegadas do Cristo, escalando com ele a montanha do trabalho e do testemunho. Não basta ver. E logo viu. E o foi seguindo, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Lucas, capítulo 18, versículo 43. Para melhor contextualizar esse versículo deste capítulo 18, versículo 43 de Lucas,
Eu peguei e já deixei separado aqui o capítulo 18 de Lucas. E, assim, é um capítulo que tem 43 versículos. Mas eu vou pegar aqui a partir do 35. Por quê? Porque esse versículo que Emmanuel nos traz, ele é o último versículo do capítulo. Vamos compreender, inicialmente, na base do Evangelho, e já dar umas primeiras compreensões. E é importante entender que Emmanuel ele vem nos trazendo todos os ensinamentos baseados neste versículo, mas em duas maneiras de nós compreendermos. E aí é nesse ponto que nós vamos, né, estudarmos hoje. Mas vamos lá, ó. Lucas, capítulo 18, versículo 35. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, ele quem? Jesus. Estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. 36. E, ouvindo passar a multidão, perguntou que era aquilo. O cego, né? Ou seja, hoje nós temos que tratar um portador de deficiência visual, vendo que existia um burburinho, perguntou o que estava acontecendo. 37. E disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. 38. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. 39. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Então, ou seja, aquele homem cego, ele, né, chamava Jesus e suplicava misericórdia, e os que estavam ao redor dele, né, do homem cego, tentava o fazer calar. Não, tipo assim, não atrapalha não, né? Então, ó, e os que iam passando repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha só, é muito importante entender e compreender já nesses pontos a fé deste homem, né? E mesmo fervoroso, mas ao mesmo tempo repreendido, ele continuou a clamar por Jesus. 40. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxeram. E, chegando ele, perguntou-lhe, dizendo, Jesus perguntando ao homem: que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. 43, que é o versículo, né, mencionado por Emmanuel, e logo viu. Quem viu? O homem cego. Ele enxergou e seguia-o. Começou a seguir Cristo, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Então eu peguei, para contextualizar melhor o capítulo, e principalmente alguns versículos anteriores a este, para a gente dar um segmento no nosso estudo aqui. Então, o versículo 43, capítulo 18, é o capítulo da onde Emmanuel vem com as suas compreensões e ensinamento. Prossigamos. A atitude do cego de Jericó
representa padrão elevado a todo discípulo sincero do Evangelho. Então, o primeiro ponto, Emmanuel exalta a atitude e a ação do cego, que, mesmo repreendido, mesmo, talvez, muitas vezes ali sendo julgado, ele não esmoreceu, ele persistiu. E aí, nesse ponto, reside a fé. Aí reside a fé. Porque por muito das vezes, a nossa fé inabalável, ela se abala. Então, a importância que nós temos que ter dentro de nós mesmos, do prosseguimento no acreditar e na fé constante. Porque nós estamos numa situação que, por vezes, claro que dentro da doutrina espírita isso é muito tratado, e eu trago muitas das vezes aqui, a questão sempre das provas e expiações que nós somos acometidos aqui no planeta Terra. Isso faz, por diversas vezes, nós melindrarmos, ou seja, acreditarmos que algo que nós, de um certo modo, temos bastante fé, não dará certo. Isso nos leva, muitas das vezes, à desistência, a jogar a toalha, a não prosseguir, a estagnar. O cego de Jericó, não. Ele persistiu. Quantos cegos de Jericó será que nós temos na humanidade, por exemplo, encarnada aqui agora? Quantas persistências humanas dentro do campo da fé estão aí atuando? Então é importante a compreensão, porque veja o ponto de vista, porque Emmanuel ele vai trazer o literal, que é a história por si só do cego de Jericó, mas ele vai trazer para nós também percepções importantíssimas para nós em todos os âmbitos de vivências e experiências que nós estamos. A atitude do cego de Jericó representa padrão elevado a todo discípulo sincero do Evangelho. A persistência e a fé inabalável. Ela tem que nos acompanhar. Se nós somos cristãos, nós temos que ficar firmes no propósito com Cristo. Vai ter pedras, vai ter obstáculos, vai ter provas e expiações, vai ter dores, mas persistir, continuar. Porque Deus é bom, mas Deus, ele é justo. Essa justiça, ela está no nosso ser. Essa justiça divina, ela reside, ela habita em nós. E ela automaticamente faz com que, né, dentre erros e acertos, equívocos que em qualquer momento da nossa vida, em qualquer encarnação, nós viemos a cometer, que nós, de um certo modo ou de outro, venhamos, numa atual encarnação, passar por algumas situações, sim, e não queríamos passar. Mas automaticamente é importante entender que a justiça divina ela existe, mas nós somos os protagonistas. Nós somos os protagonistas das nossas ações. Nós somos os protagonistas das nossas provas e expiações. Então nós temos que compreender isso. Eu sempre trato aqui, eu sempre trago isso, nós sempre estudamos aqui a lei de causa e efeito. A lei do plantio e da colheita. Não tem como. Não tem como. Mas uma coisa é fato. A fé. A fé é algo a ser desenvolvido. A fé é um sentimento que tem que ser impregnado em nós. Mas para isso, nós temos que nos esforçarmos.
espiritualmente falando. O enfermo de boa vontade procura, primeiramente, o mestre, diante da multidão. Em seguida, a cura. Acompanha Jesus, glorificando a Deus. Então, veja bem, esse homem, ele compreendeu a magnitude que a fé dele, atrelada a Jesus Cristo, o tocou. Ele compreendeu. Automaticamente, ele se sentiu grato. O homem se sentiu grato. Foi uma dádiva para ele. E aí, ele começou a fazer o quê? Ele começou a acompanhar Jesus, glorificando a Deus. E todo o povo, observando o benefício, a gratidão e a fidelidade reunidos naquela ação por si só, volta-se para a confiança no divino poder. O nosso Pai, o nosso Criador, ele não nos desampara. Ele não nos desampara. Diga-se até que ele nos dá todo o suporte que for necessário. É que nós ainda, nesse corpo material, que nos faz confundir que a verdadeira vida é aqui na crosta terrestre, nós nos tornamos muito confusos e desencontrados perante a fé. E isso faz ela se abalar. Isso faz aqueles que são cristãos, por vezes, dependendo dos acontecimentos, deixar de seguir Cristo. Aqueles que creem em Deus se tornarem ateus, colocar em xeque, colocar em dúvidas. Porque aqui nós temos um caso de um cego que veio a enxergar. E aí que é o ponto importantíssimo. Porque aqui trata-se realmente do literal. Um homem cego que veio a enxergar através da intercessão de Jesus Cristo. Mas nós vamos passar por uma encarnação passando por inúmeras situações e pode ser que algumas situações, perante as soluções imediatas, não vai ocorrer. Mas não é por isso que nós não somos agraciados pela divina bondade. O suporte, nós sempre teremos. Os enviados de Deus estarão sempre conosco. Nós precisamos compreender melhor estes mecanismos. Para isso que nós estamos aqui nesse momento estudando. Quanto tempo nós precisamos estudar ainda? Por todo e sempre. Por todo e sempre. E assim, nós vamos seguindo a nossa jornada. Cada um e cada qual, com as suas provações, mas compreender que Deus não nos criou para o eterno sofrimento. E que esse atual momento em que passamos num planeta de provação, tão logo mudará de nível. Mas é um ponto importante, porque nós temos que, de um certo modo, nos reorganizarmos. Nós temos que nos reequilibrarmos.
principalmente no campo mental. Principalmente no campo mental. Porque o campo mental, ali reside os vícios. Não estou falando dos vícios materiais somente, não. E por incrível que pareça, os vícios materiais, eles são vícios de determinado peso, mas um peso menor do que os morais. Os vícios morais, estes sim, ali reside a nossa própria armadilha. O orgulho, o egoísmo, a vaidade, a inveja, o ciúme, a ambição, ali está residindo no nosso campo de luta. Prossigamos aqui. A maioria dos necessitados, prestemos bastante atenção nisso, a maioria dos necessitados, porém, assume uma posição muito diversa. Quase todos os doentes reclamam a atuação do Cristo, é óbvio. Ninguém, isso até faz parte da lei de preservação. Eu não quero ficar doente. Então, se a medicina humana aqui na Terra, ela não está conseguindo resolver, eu vou procurar, sim, todos os meios possíveis da minha cura. E está tudo bem. E aí reside a fé também. Mas olha só que interessante, ó. Quase todos os doentes reclamam a atuação do Cristo, exigindo a dádiva desça aos caprichos perniciosos que lhes são peculiares. Sem qualquer esforço pela elevação de si mesmos à bênção do Mestre. Como está a caminhada? Porque uma coisa que é notória por vezes, e isso eu falo de maneira generalista, é que talvez a procura por Deus ela só ocorra na necessidade. Porque na hora que está tudo bem, e é óbvio que eu estou falando materialmente falando, né? Talvez eu não procure tanto. Talvez essa busca ela se torna de maior tamanho na minha necessidade. Nas necessidades dos meus. E nós temos que entender, dentro do campo da empatia, que tantos outros irmãos e irmãs passam por sofrimentos. E que talvez nós, quando está tudo bem, a gente fica num campo de comodidade. E tipo assim, se está bem para mim, tá bom. Mas tem muitos irmãos necessitando de ajuda. Por que não sair nesse campo do auxílio? Nós temos, por vezes, quando há grandes eventos, né, climáticos, como aconteceu e está acontecendo no Rio Grande do Sul, lições de generosidade. Lições de pessoas que estão saindo da sua comodidade para dar auxílio. E olha que nós temos já há muito tempo, muitos campos de frente no campo do auxílio. Isso é estar com Jesus. É você doar ao outro. Só que, por vezes, como somos acometidos por uma determinada dor, e não estou falando só no campo das doenças e enfermidades, mas dores de todos os tipos. Financeiro, por exemplo. E aí, nesse momento, talvez eu me torne mais cristão. Talvez eu me torne mais divino. Sendo que, dentro desse campo de atuação que nós temos que prosseguir, talvez se faça necessário uma conscientização, um autoconhecimento de nós mesmos. Fabiano, bom dia.
Bom dia, Rangel. Bom dia para todo mundo. Hoje eu dei uma atrasadinha, mas estou aqui presente. Não, tranquilo. Estamos bem. Ó, a lição hoje é vinha de luz, não basta ver, tá? Tá ótimo. E aí nós precisamos compreender, porque se nós somos verdadeiramente cristãos, logo nós estamos nos colocando à disposição do trabalho com Cristo. E nós sabemos que o trabalho com Cristo é um trabalho árduo. Ele é um trabalho complicado. Ele é um trabalho julgatório. As pessoas vão começar a te julgar. Olha que interessante. As pessoas, muitas, vão começar a te julgar pela caridade que você venha a fazer. Prestemos bem atenção a isso. O trabalho com Cristo, você, com certeza, vai diminuir os seus círculos de amizade aqui na Terra. Mas não é por você. Mas não é por você, é pelos outros. Lembrem que Jesus Cristo, ele perdeu a popularidade a partir do momento que ele não atendeu os anseios dos judeus. Então é um trabalho grande. Mas e nós? Procuraremos Cristo na necessidade? Ou atuaremos junto com Cristo na romagem divina? Né? É isso que nós temos que compreender. Mas, nossa, eu preciso sair de madrugada para ajudar o irmão meu, Rangel. Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. O trabalho, ele começa dentro do próprio lar. Porque quando Jesus fala do próximo, ele trata principalmente do próximo mais próximo da gente. Então, o trabalho, ele começa dentro do lar. O trabalho cristão, ele começa dentro do nosso campo de trabalho humano. O nosso trabalho cristão, ele começa ali no trânsito. Porque é sempre na onde tem o mais próximo da gente. Nós precisamos muito compreender isso. Quando o Emmanuel ele vem trazer essa questão só não basta ver, trazendo, né, a história de o cego de Jericó, a sua fé, posteriormente a sua gratidão e o seu prosseguimento com Cristo, e nós? Nós vamos esperar as nossas curas, e não estou falando só no campo das doenças e enfermidades, estou falando de todos os campos. Nós vamos esperar nossas curas para trabalhar com Cristo, ou a nossa fé? A nossa fé, ela vai perpassar a isso. Prossigamos aqui. É uma lição muito valorosa essa daqui. Como todas, né? Mas algumas realmente chamam mais a atenção. Raros procuram o Cristo à luz meridiana. E, de quantos lhe recebem os dons, raríssimos são os que lhe seguem os passos do mundo. Ó, então, olha que interessante. Quando ele fala que raros procuram Cristo à luz meridiana, ele fala assim, ó, raros buscam Cristo quando a situação está confortável. Então, esse é um primeiro ponto a se considerar. E aí, depois, Emmanuel vem falando, e aqueles que alcançam alguma graça, poucos também vão seguir com Cristo. Porque nós temos uma natureza, né, no atual momento, de um espírito de prova e expiação, que nós somos muito suscetíveis a erros e equívocos de todos os tipos. No estudo do Livro dos Espíritos, nós estamos estudando isso. A escalabilidade dos espíritos, né, dos mundos, né? Então, a gente precisa compreender que sim, nós somos ainda espíritos passíveis de muitos erros, porque ainda carregamos dentro de nós muitos vícios, morais principalmente, né? Somos muito, e aí eu falo, não estou chamando ninguém aqui da reunião, tampouco aqueles que nos acompanham do YouTube, mas vamos falar da humanidade, né? No campo tanto físico aqui, encarnado, quanto no desencarnado, nós somos espíritos ainda muito egoístas ainda, né? Muito orgulhosos. Então, isso realmente são grandes entraves
na nossa evolução. E para a evolução se tornar, né, de maneira assertiva, nós vamos ter que lutar contra esses, vou utilizar um meio figurativo, esses dragões que nós carregamos, né? Essas peçonhas, essas toxinas que nós carregamos no nosso espírito. Nós temos, é um trabalho, é uma luta incessante. E é assim que prossigamos. Continuamos nas percepções de Emmanuel. Daí procede a ausência, olha só, daí procede a ausência legítima, da legítima glorificação a Deus e a cura incompleta da cegueira que os obscurecia antes do primeiro contato com a fé. Então, ele vem trazendo para nós que aí reside, daí procede a ausência da legítima glorificação a Deus. São os nossos melindres. Se está tudo bem, então está tudo certo. É muito difícil, numa situação confortável, nós sairmos à luta. Isso é da nossa realidade. E por isso que o trabalho ele tem que ser árduo. Jesus Cristo, quando ele, um trabalhador, nosso governador, Jesus Cristo, quando ele se propõe a vir por nós, por nós. Então, o termo que muitas vezes a gente vê aqui, que a gente escuta, que Jesus Cristo veio para pagar nossos pecados, não. Jesus Cristo veio para dar o testemunho da fé, o testemunho do caminho, da verdade à vida, para que nós puséssemos em prática tudo que ele veio nos representar e nos ensinar no campo da caridade, no campo do amor. Então, o termo mais correto de quando a gente escuta que Jesus Cristo ele veio para pagar nossos pecados, é porque ele veio nos ensinar a se comportar. E automaticamente, ensinando nós a nos comportarmos, nós faríamos menos equívocos, menos erros. E isso faria nós termos menos pecados. E isso faria a nós alcançarmos o caminho da vida eterna na abundância do tesouro espiritual. Então é ali que se fundamenta, é ali que reside tudo o que nós temos que comportarmos, o que nós temos que colocar mãos à obra, mãos na massa. Prossigamos. Em razão disso, a terra está repleta dos que creem e descreem. É essa fé abalável. É essa fé abalável. Essa fé cega que faz nós titubearmos, nós melindrarmos no campo reto. Olha só, estudam e não aprendem. Aí entra muito o quesito das compreensões, das mais variadas compreensões perante ao Cristo. Cada um entende de uma maneira, cada um interpreta de uma maneira. Estudam e não aprendem. Existe um significativo conteúdo de aprendizado em cada passagem do Cristo. Em cada passagem do Cristo. Não compreendemos ainda que somos uma grande escola e que o nosso principal mestre foi o Cristo? Não conseguimos enxergar além disso?
Nós estamos num planeta onde tem um monte de ídolos e na onde o ídolo que for menor é o Cristo. Não compreendemos ainda. Nós preferimos acreditar em notícias falsas do que a palavra do Cristo. Olha que incoerência. Olha que incoerência. Não bate. Ah, eu tenho fé, mas se me acontecer isso, eu a perco. Eu tenho fé, mas se acontecer a colar, eu duvido. Nós estamos muito assim, na corda bamba. Por que nós estamos na corda bamba? Porque estamos estudando e não estamos aprendendo. E estou falando de humanidade. Estamos vendo, mas não estamos enxergando. Estamos ouvindo, mas não estamos escutando. O que acontece? Nós somos espíritos muito instáveis. Então, quando Emmanuel traz uma lição dessa para nós, é para que nós realmente despertemos. E a lição chama: não basta ver. Não basta ver. Tem que atuar. Tem que glorificar. Tem que agradecer. Tem que atender aos irmãos. Olha só. Em razão disso, a terra está repleta dos que creem e descreem. Estudam e não aprendem. Esperam e desesperam. Ensinam e não sabem. Confiam e duvidam. Olha, por que estamos ainda num campo de provas e expiações? Porque nós estamos nessa montanha russa. Tem hora que eu estou lá em cima, tem hora que eu estou lá embaixo, tem hora que eu faço um looping. Então nós somos inconstantes perante a fé. Nós somos inconstantes perante ao Cristo. Aquele que recebe dádivas pode ser somente beneficiário. Quando ele fala assim que aquele que recebe dádivas pode ser somente beneficiário, é que pode ser aquele espírito, seja ele qual for, e ele recebe muitas dádivas, ou até poucas dádivas, ou somente uma dádiva. Na verdade, nós somos sempre repletos de muitas dádivas, muitas bênçãos. Ele recebe e recebe por receber. Não compreende o tamanho tão vasto da sua obra. Somente são beneficiários, mas talvez não comprometidos com a obra do Cristo. O que, porém, recebe o favor e agradece-o, vendo a luz e seguindo-a, será redimido. Olha só, hein? Compreendemos, dentro dos ensinamentos que Emmanuel nos traz, esse campo vasto do trabalho cristão que nós temos. Reparem que lá no começo do estudo eu falei que nós teríamos dois tipos de visões. Que é a visão daquele, principalmente, que recebe alguma dádiva e, em agradecimento e em compreensão, entende que ali houve realmente uma mão divina no processo e se põe a trabalhar, mas tem aquele tantos outros fervorosos que não têm um campo de atuação, em que, na primeira oportunidade que tem, se esbraveja. Aquele, na primeira oportunidade que tem, perde-se a chamada paciência. Paciência é uma conquista. Você não perde. Então, até nisso, nós temos que, né, desenvolvermos. Então, olha só. E aí, quando eu falei lá no momento que a gente entra muito no campo julgatório do mundo, olha
tantos irmãos aí que estão trabalhando de forma fervorosa no campo do apostolado do Cristo, ajudando aos necessitados, são julgados. Apontam um dedo. Apontam um dedo. É muito interessante a história de Jesus com Barrabás. Porque Jesus ele foi anunciado como rei, e os judeus acreditavam fielmente que Jesus ele ia tirar todas as mazelas que existia na sociedade. Mas Jesus veio ensinar como nos comportarmos. Muitas das vezes achou que ia tirar os impostos. O que nós vamos fazer dos impostos? É justo pagar impostos? Ou seja, os judeus, não todos, mas os judeus, acreditavam que um rei, que um mestre, ia colocar literalmente na vida boa. Colocou, mas não no literal. Colocou no moral. Muda-se os comportamentos. Trabalhe constantemente na caridade. Entre pela porta estreita e tantos outros ensinamentos. Perdoe, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Vá, desapegue e me siga. Então, nós temos vários ensinamentos do Cristo nesse ponto. Mas aí, no momento do julgamento, Barrabás, que poderia ser considerado, entre aspas, o Robin Hood, né? Porque Barrabás, ele, né, naquele momento, era um meliante, estava um ladrão, mas aí que tá. Ele era um Robin Hood, porque ele era do lado do povo. Ele lutava materialmente do lado do povo. Quem que eles escolheriam? Barrabás, ele praticamente ele tinha até uma voz política. Jesus também. Mas a política do bem, a política do amor, a política da caridade, a política de como nos comportarmos. E aí, dentro desse processo, quem vocês querem? Jesus. 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 Pilatos fala: não vejo nenhum crime nesse homem, que esse homem tenha praticado. Mas lavou as mãos. Deixou na mão do povo que determinasse qual seria o desfecho terreno de Jesus Cristo naquele momento. Então, qual foi a salvação que Cristo nos trouxe? Comportamento, fé, amor, caridade, trabalho incessante. Essa é a salvação que Cristo nos trouxe. Estamos dispostos a estarmos com Cristo? Porque o trabalho é árduo. O trabalho é de muita renúncia. É muita renúncia. Renúncia dos nossos gostos. Terrenos. Nossos gostos terrenos. Nossa, mas é tão bom. É, mas isso aí não implica quando você se compromete com Cristo. Nós precisamos compreender tudo isso. A que ponto nós estamos engajados a estarmos com Cristo?
Mas, Rangel, vai se tornar um religioso bitolado. Opa! Tomemos cuidado com a questão da religiosidade e do bitolado. Você trabalhar com Cristo, inclusive, não requer nenhum rótulo de religião. Você estar com Cristo não precisa de rótulo. E você não precisa o chamado bitolado. Você vai na métrica da razão, mas num trabalho incessante. Uma pessoa chega para conversar conosco, um assunto descompensado, aí você fala: olha, não funciona assim. Não é isso. Eu compreendo que seja assim. Nossa, depois que você começou a seguir isso, você ficou chato. Lembra do campo julgatório? Mas sim, as pessoas vão se distanciar. Elas vão falar que você ficou bitolado. O último parágrafo. É óbvio que o mundo inteiro reclama visão com Cristo. Mas não basta ver simplesmente. Os que se circunscrevem ao ato de enxergar podem ser bons narradores, excelentes estatísticos. Entretanto, para ver e glorificar o Senhor, é indispensável marchar nas pegadas do Cristo. As pegadas do Cristo é estarmos conjugados com Cristo, é estarmos dispostos, engajados no trabalho cristão, escalando com ele a montanha do trabalho e do testemunho. A montanha do trabalho e do testemunho. Este é o trabalho com Cristo. Vejam bem, essa lição aqui, 34 do livro Vinha de Luz, não basta ver, é uma aula de cristianismo. É uma aula de cristianismo. Sou cristão? Tenho fé? Tenho que trabalhar. É o trabalho para o próximo, é o trabalho para comigo mesmo. É compreender a mim mesmo. Em um momento eu citei, é o autoconhecer. É enxergar as brechas que ainda estão em nós. Para que assim, de um certo modo, junto com Cristo, rumo ao Pai, nós possamos atuar de maneira desacerbada, de maneira extrema, dentro do campo cristão. Oportunidades não faltarão. Planeta Terra, mundo de provas e expiações, a oportunidade não faltará para a nossa atuação cristã. Não faltará. Mas conforme nós havíamos até conversado em estudos anteriores, a doutrina espírita nos orienta que nós estamos passando por um momento de transição, que tão logo estaremos no mundo de regeneração. Então, a gente fica muito preso nessa questão do planeta de regeneração, mundo de regeneração. A regeneração começa por nós. Nós, inclusive, podemos, dentro de um campo do esforço, já começar a passar por esse processo de regeneração. Regeneração. O recriar. O mudarmos de patamar. Né? Inclusive, as inteligências artificiais que temos na tecnologia hoje, né?
elas são tratadas, muitas delas, como generativas. São geradoras. E o que é regenerar? É recriar, é cocriar, é renascermos como uma nova pessoa, como um novo espírito. É dispusermos de todos os vícios que carregamos. E assim prossigamos no caminho do bem. No caminho, na verdade e na vida. Que sem o Cristo não poderemos chegar. A próxima lição do livro Vinho de Luz, que é daqui 2 semanas, é a de 35, que pedes. Já dei uma lida meio correndo aqui rapidinho, ó, que pedes. E aí a passagem evangélica é: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Jesus. Então, daqui 2 semanas estudaremos a lição 35, que pedes. Hoje foi a lição 34, não basta ver. E na semana que vem, é uma semana, essa semana ainda, inclusive, é uma semana de feriado prolongado, né? Mas no domingo que vem estaremos com o estudo do Livro dos Espíritos. Alguém deseja falar, dar alguma percepção? Fiquem à vontade. Então, partimos para o encerramento e, claro, obviamente, pedindo novamente para todos, de uma maneira geral, para os espíritos encarnados na crosta terrestre, mas em qualquer outro campo planetário, que passam pelas necessidades, pelas doenças e enfermidades, pelos problemas, pelas provas e expiações, que esses fluidos aqui emanados cheguem até eles, fluidos salutares, os fluidos mais santificantes possíveis que nós possamos emitir, seja levado também aos espíritos na erraticidade, no plano espiritual, que também necessitam se encontrar, que ainda, por vezes, ainda passam pelas dores que deixaram aqui terrenas, mas perpassam por lá, e também seja levado a todo esse campo, e seja levado a todo o universo, e compreendamos a bênção de Deus, nosso Pai, e prossigamos junto na luta e no trabalho com Jesus Cristo. Fabiano, você faz a prece de encerramento para nós? Faço sim, Angel. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos de todo o mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Viviane. Obrigado, Fabiana, tia Vanete, tia Marlene, Fabiano. Sejam grandemente abençoados, vocês, as suas famílias, seus vizinhos, todo o planeta Terra. Que tenhamos um domingo abençoado e uma semana igualmente abençoada, trabalhando firmemente nas obras cristãs. E se Deus assim o permitir, domingo que vem estamos aqui novamente nos nossos campos de estudos, no nosso campo de escola. Fiquem com Deus. Bom domingo para todo mundo, uma boa semana e até domingo que vem, se Deus quiser. Se Deus quiser, que assim seja. Boa semana. Obrigado, Fabiana, que assim seja.